Semana passada eu fiz esse post no meu Instagram e ele é completamente diferente de todas as publicações que eu fiz nos últimos meses. E isso aconteceu, é claro, por causa dessa mudança na identidade visual que eu tô fazendo na minha marca. Se você não tá acompanhando todo esse processo, eu vou deixar linkado aqui a playlist onde já tem todos os vídeos que aconteceram até hoje. E aí depois desse daqui, é claro, você vai lá e assiste todo mundo pra você entender o que tá acontecendo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual foi a ideia que eu utilizei pra criar esse post e que também vai ser a ideia que eu vou utilizar pra criação dos próximos que vão vir no Instagram. Mas é claro que antes de tudo isso, você precisa se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e me seguir no Instagram também. Porque tu acha que eu não tô vendo você reclamar que eu não consigo evoluir no design gráfico, mas você não me acompanha, você não me segue, não adianta, doidão, não vai dar certo. Vamos lá, cara, eu preciso que você entenda o porquê que eu fiz essa mudança no visual dos posts. Por mais que as publicações no Instagram estivessem cumprindo com o papel delas, elas estivessem passando a informação, eu não gostava muito do pouco impacto visual que elas causavam. Eram posts extremamente cleans e que eu não conseguia trabalhar muito em cima deles. Então agora eu aproveitei essa mudança da identidade visual que eu tô fazendo para consertar isso que me incomodava um pouco. E eu quis trazer mais um pouco de elemento para dentro dos posts, mas sem tirar essa cara mais minimalista deles. Não queria acabar caindo nesse excesso de cor, textura, imagens, eu só queria trazer um pouco mais de possibilidade para dentro dos posts para eu conseguir trabalhar. Agora vamos embora lá pro software para te mostrar como é que eu fiz isso. Bora lá, doidão, tô com a minha imagem aqui dentro do Photoshop, é óbvio que eu vou usar ela só de molde para construir a próxima, né, eu vou construir do zero. Eu venho aqui em arquivo, crio um novo arquivo, padrão, na largura e altura eu tô usando essas proporções aqui, que é aquela proporção um pouco maior do Instagram, que tem mais espaço para conseguir trabalhar. E aí, enfim, você coloca o padrão que você quiser, se você vai querer 1080 por 1080, ou se você vai utilizar aquele padrão maior para story, você que sabe. Aqui com a nossa prancheta em branco, vale lembrar que o Instagram, a miniatura que aparece no feed é uma miniatura de 1080 por 1080. Então, se eu colocar informações aqui que eu queira que apareça na capa e que passem desse 1080 por 1080, elas não vão aparecer. Então é importante a gente demarcar como primeiro passo aqui, deixar bem demarcado dentro dessa prancheta do nosso espaço de trabalho qual é o espaço de 1080 por 1080 para a gente colocar algumas informações ali no centro. Então eu vou criar aqui um retângulo qualquer e aqui eu vou colocar que eu quero ele por 1080, 1080. E aí ele cria esse retângulozinho aqui, esse quadrado aqui para mim. E eu vou deixar ele bem centralizado aqui. E aqui eu vou colocar as réguas para marcar o espaço desse quadrado. Além desse espaço em cima e embaixo, eu também gosto de marcar do lado para ficar tudo bem alinhadinho. Então, basicamente, esse quadrado que tem aqui em cima da distância, né, da régua e do final da minha prancheta, eu vou criar um quadradinho para colocar ele nos lados também, porque eu quero todo mundo do mesmo tamanho. Depois de ter feito essa marcação, eu faço uma marcação aqui em cima como se fosse uma margenzinha de segurança, algo que eu não quero que nada, nenhum elemento na minha imagem, no meu post passe dessa linha. Então eu deixo uma margenzinha para deixar aquele espaço em branco para trazer uma composição melhor para minha arte. Outra marcação que eu também faço é deixar bem nítido aqui onde é o meio, tanto no eixo X quanto no eixo Y da minha prancheta para ficar tudo alinhadinho. Enfim, eu gosto de ter todas essas reguinhas marcadas. Beleza, agora que eu tenho tudo isso demarcado aqui dentro da minha prancheta, a gente vai começar com a composição, com a construção da nossa arte. É importante que você tenha uma pasta separada com todas as imagens, já textos que você vai utilizar dentro da sua arte, para você não ficar perdido depois na hora que você for tacar tudo aqui, tá? Vale lembrar, é claro, para você utilizar imagens de alta qualidade, de boa qualidade, de preferência desses bancos de imagens gratuitos, para você também não ter nenhum problema com direitos autorais. Se você não conhece nenhum, se você não utiliza nenhum, eu vou deixar aqui o link na descrição de alguns que eu utilizo que podem te ajudar também. Agora eu fui lá na minha pasta e trouxe para cá a imagem que eu vou utilizar para fazer esse post, que no caso é essa daqui. Dá para ver que ela tem esse fundo aqui, e esse fundo não me interessa, eu não quero ele, eu quero literalmente só a imagem. Por ser uma imagem com poucos elementos, uma imagem mais limpa, não vai ser difícil de tirar o fundo aqui dentro do Photoshop. Então eu venho aqui na minha imagem, na camada da minha imagem, vou vir aqui em selecionar e mascarar, e vou pedir para selecionar o assunto. Ele já seleciona aqui automaticamente o que ele considera que é o principal na minha imagem, mas se você for reparar aqui, ficaram algumas coisas para fora, e isso eu vou contornando manualmente por ser pouquíssimas coisas. Detalhes, você vai escolhendo o que você quer que saia, o que você quer que fique, e ele vai fazendo esse ajuste para você. Depois que você tiver feito toda essa seleção, enfim, tiver escolhido tudo que você quer, o que você não quer, você dá OK aqui, ele vai fazer essa seleção para você na imagem, você dá um Ctrl J para copiar, e você vê ali que ele fez esse recorte do fundo
pra gente. Agora eu vou excluir esse de baixo, não tem necessidade, não vou utilizar, eu vou ficar só com a imagem mesmo. Só que aqui existe uma parada, eu quero utilizar dentro dessa imagem as cores da paleta da minha identidade visual, que são essas daqui que eu já até coloquei dentro do software. Eu vou escolher, óbvio, vou escolher algumas, não todas, mas você vê que nenhuma delas faz parte dessa imagem. E aí eu vou fazer algumas manipulações de cor aqui dentro para trazer alguma dessas cores para dentro dessa imagem. Que no caso, para esse post, eu escolhi a cor verde para ser minha cor principal e essa cor roxa aqui para dar um pouco dessa quebra, enfim, ser uma cor auxiliar aqui dentro. A mesma coisa vai acontecer nesse post aqui. Para fazer isso, eu vou começar transformando todo mundo aqui, essa imagem inteira, em preto e branco. Eu vou tirar esse azul que tem aqui, enfim, esse tom eu vou tirar, eu vou deixar ela preto e branco. Para fazer isso, eu vou vir aqui em ajustes e pegar aqui o preto e branco e vou trazer ele aqui para minha camada, né? Agora eu vou selecionar esses dois, dar um Ctrl G para agrupar eles aqui e eu vou deixar claro sobre o que se trata isso daqui. Depois de você agrupar, você verifica se essa sua pasta aqui tá em normal ou se ela tá em passagem, tá? Se tiver em passagem, coloque em normal, porque se você tiver uma camada embaixo que tem a cor, todas essas alterações que você fizer lá dentro, elas vão passar para a camada de baixo, porque tá em passagem, igual aqui eu tenho um fundo roxo e tá preto e branco, porque aqui dentro tem um ajuste em preto e branco. Então você vem na sua pasta aqui e transforma ela em normal, que daí não vai afetar nada que tiver embaixo, tá? Nas camadas de baixo. Depois de ter feito isso, eu vou vir aqui no meu preto e branco e eu vou vir aqui de novo em ajustes e eu vou escolher essa opção aqui, que é mapa de degradê. Com o mapa de degradê aberto, eu vou dar 2 cliques aqui e ele vai me abrir essas opções aqui, tá? O que isso daqui faz? O que acontece? Aqui eu escolho quais são as cores claras e as cores escuras. Existem partes claras e escuras na minha imagem e aqui dentro eu posso manipular qual cor eu quero que esteja na parte clara e qual cor eu quero que esteja na parte escura. Aqui eu vou inverter, né, esse preto com o branco e vou deixar o preto na parte escura e o branco na parte clara. Eu não vou trabalhar com esse preto aqui extremamente fechado, enfim, preto absoluto. Eu vou colocar um pouco mais pro cinza aqui, porque isso aqui dá um pouco de uma cagada na minha imagem. Então eu vou deixar ele aqui um pouco mais pro cinzinho aqui, um chumbo, não sei que cor é essa especificamente. E aqui, onde é o branco, eu vou escolher uma das cores, que no caso vai ser o verde, daquela minha paleta de cor. E agora, todas as partes claras da minha imagem estão com verde e as partes escuras estão com aquele cinza bem fechado que eu coloquei. Só que se a gente for olhar aqui para essa imagem, você vê que ela não tá completamente verde, né? Tem uma parte dela aqui que tá pro tom preto e branco daquele que eu coloquei. E aqui tá verde só aqui na frente, de onde vem essa luz aqui. E é isso que eu vou fazer com essa imagem também. Aqui dentro dessa camada aqui de mapa de degradê tem uma máscara e é dentro dela que a gente vai trabalhar. Você vai vir aqui na ferramenta de degradê do Photoshop e aqui dentro você vem nos básicos e tem essa daqui que vai de uma tonalidade para o transparente, então é ela que você vai escolher. Agora aqui você seleciona qual cor que você quer que vá dela para o transparente, eu vou escolher o preto porque como a gente estava trabalhando na máscara, ele vai tirando a cor que a gente não quer que participe da nossa imagem. Então vou escolher do preto para o transparente. E aqui eu vou deixar a opacidade um pouco mais suave, não vou deixar algo extremamente forte, extremamente duro, eu vou diminuir um pouco para dar uma suavidade no processo e não ficar algo tão marcado. Agora é simples, você vai vindo dentro da camada e tirando aquilo que você não quer que faça parte, né? Você vai tirando, tá vendo que ele vai voltando com a cor natural, com preto e branco, então você vai tirando aqui. Eu acho que assim já tá bom. Vou tirar um pouco daqui de cima. Acho que assim já tá bom, com essa luz batendo só de um lado, porque aqui pra trás eu não quero. Só que se a gente for reparar, o verde ainda tá muito presente, ainda tá muito forte aqui nessa cabeça, né, nesse rosto aqui. E eu não quero isso, eu quero tirar isso aqui de uma forma um pouco mais suave. Pra isso eu vou dar 2 cliques aqui nessa camada de mapa de degradê, e ele vai abrir essas opções aqui pra mim. Logo a primeira já é a opção que a gente precisa, onde tem essas 2 tarjas aqui. Eu vou trabalhar com essa tarja de baixo, que se você reparar, se você puxar essa setinha aqui pro lado, ele tira o verde, tá vendo? Só que se você puxar as duas de uma vez, ele vai tirar de uma forma ainda muito grosseira, que é exatamente o que eu não quero. Então eu vou apertar um Alt e puxar só um lado. Aperto o Alt e puxo só de um lado, que ele vai tirando de forma muito gradual, muito suave, ao ponto de ficar algo mais natural. Então acho que aqui já tá bom. Já tá melhor. Aquele verde já não tá tão forte como tava antes. Porque o que ele foi fazendo aqui? Ele foi tirando aos poucos o verde da parte escura e deixando realmente ele focado mais só na parte clara. Então ele vai removendo esse verde de uma forma mais natural. Dá pra ver a diferença quando eu dou Ctrl Z. Você consegue enxergar nessas áreas aqui o verde um pouco mais presente. Quando eu tiro,
já tá um pouco mais puxado pro preto, dando um efeito um pouco mais natural. Agora o que eu vou fazer é posicionar essa imagem onde eu quero que ela fique dentro da minha publicação. Então eu vou selecionar toda essa rapaziada aqui. Enfim, vou fazer exatamente como eu fiz na outra, né, que é deixar de cabeça para baixo, diminuir um pouco aqui e posicionar ela onde eu quero que ela fique. Pronto, agora que eu posicionei a minha imagem onde eu quero que ela fique aqui dentro do meu post, e agora eu vou trabalhar com o meu background, com as cores que vão compor o fundo da minha arte. Criei aqui duas camadas, a roxa e a verde, que eu quero poder manipular as cores de forma independente, e eu vou trabalhar em cima do degradê nessas cores aqui. Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta degradê e vou escolher aqui que já está selecionado a minha cor verde, e vou criar aqui um degradê até chegar num ponto onde eu acho interessante e que eu possa dar ok já. Pronto, agora que eu escolhi aqui no meu verde, o meu roxo, posicionei da forma como eu quero mudar um pouco desse fundo aqui, porque ele tá branco e eu quero dar um pouco uma acinzentada nele. Então eu vou vir aqui na cor sólida e vou escolher um pouco mais para baixo. Eu não quero um full branco não, eu quero um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais cinza. Acho que assim já tá ótimo, vou passar ele aqui pra baixo. Agora, o que eu vou fazer é adicionar uma textura, um ruído para esse fundo, para esse background. Então eu vou vir aqui em filtro, vou escolher a camada, vou vir aqui em filtro e vou adicionar o ruído. Não vou colocar muito ruído, porque senão estraga a minha imagem. Também nem tão pouquinho, a ponto de não dar pra perceber. Com agora o meu background pronto, a preparação da minha imagem toda pronta, né? Eu só ajustei o verde e o roxo, porque achei que ficou um pouco claro. Falta inserir os textos aqui dentro. E aí é óbvio que eu vou deixar em evidência o tema do meu post, que no caso aqui são redes sociais. Já posicionei o meu texto aqui dentro da arte, e agora o que me resta fazer é esse mesmo efeito que eu fiz aqui de vazado em cima da palavra redes, né? Pra isso é bem simples, você só precisa copiar essa camada de texto, deixar bem retinho aqui, uma em cima da outra. E aí uma precisa estar em cima da imagem e outra precisa estar embaixo da imagem. A de cima você vai dar 2 cliques aqui na camada, você vai vir aqui no efeito traçado e decidir, enfim, as características, como você quer que esse traçado fique, mais grosso, mais fino, a cor que ele vai estar, né, acompanhar a cor da sua letra. Aqui já tá as informações que eu quero, as especificações, eu dou ok. E nessa mesma camada eu tiro o preenchimento dela. Então a minha camada de baixo tá com preenchimento e a minha camada de cima só tá com traçado e dá esse efeito aqui super legal. Agora o que dá pra ver aqui nesse post também é que a cabeça aqui tem essa sombrinha que pega aqui em sociais. E pra fazer essa sombrinha eu vou vir aqui na cabeça, 2 cliques na camada e vou vir em sombra projetada. E aqui eu organizo a minha sombra da forma como eu quero. Dá pra mudar o ângulo da sombra, se eu vou querer mais pra cima, mais pra baixo, né, na diagonal, a distância que essa sombra tá do meu elemento, a expansão, o tamanho. Dá pra fazer, enfim, todas essas mudanças e você vê qual que fica melhor pra dentro do seu projeto. Depois de adicionar todos os efeitos, né, tanto na imagem quanto nesse texto da minha ideia principal, só falta agora adicionar os textos auxiliares à minha arte e eu vou colocar todos eles aqui. Agora, com todos os textos adicionados, a última coisa que falta é acrescentar aqui um círculo em volta dessa palavra-chave aqui que eu quero. Então, isso você faz com um pincel. Eu vou criar uma camada aqui, vou vir aqui no pincel e vou escolher a cor que eu quero, é óbvio. No caso é o roxo. Vou diminuir um pouco esse pincel e fazer esse círculo aqui em volta de evolução. E aí leva o tempo que for pra fazer esse círculo, tá? Porque pra mim não é algo simples. Agora, finalmente, depois de 33 dias fazendo esse círculo aqui, é só você tirar suas guias e o post tá pronto, doidão. Esse foi o resultado final, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, é claro, não esquece de deixar o seu like aqui e se inscrever no canal. Não esquece de assistir os outros vídeos que vieram antes desse daqui e também de acompanhar os próximos, né?